Multa de trânsito, né? Quem é que não levou uma multa de trânsito indevida? O que a gente deve fazer, além de ficar muito bravo com a situação? Vou bater um papo agora com o doutor Renato Balestreiro, aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito bem-vindo, doutor Renato. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Roberto? É um prazer. Estava esperando, hein, a sexta-feira aqui para participar do Farol. Bacana. Então, eu gostaria de saber do senhor aí essa questão das multas. Muita gente acha que nem recorrer vale a pena, porque sempre vai perder também. Eu gostaria que o senhor desse uma abordada nesse tema, doutor Renato, por favor. Olha, a multa de trânsito, nos últimos anos, de uma década para cá, mais ou menos, ela começou a ser um pouquinho mais grave do que era, porque ela chega a suspender a carteira de habilitação do infrator. Então, um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, por exemplo, de um Uber, de um aplicativo, eles tendem a perder a carteira logo, porque eles trabalham com o automóvel, é o ofício deles, né? Aí era com 20 pontos e cada infração, dependendo da gravidade, doutor Roberto, você podia às vezes perder a sua carteira com uma ou duas infrações de trânsito. Por exemplo, a embriaguez no volante ou coisa parecida. Mas aí, felizmente, o presidente da República veio a dobrar esse número de pontos. Essa é a primeira questão. A gravidade não é o pagamento do valor. A gravidade é porque pode a sua carteira ser suspensa. Aí que eu queria fazer esse preâmbulo, doutor Roberto, para dizer o seguinte: quando a administração decidiu por uma penalidade, uma penitência tão severa por uma infração de trânsito, que pode levar um trabalhador ficar sem emprego porque ele não tem mais habilitação, ela deveria, na minha opinião, ter um critério mais rígido, consciente, um critério legal na hora de decidir sobre os recursos de multa. Eu não quero fazer acusações nem para Limeira, nem para cidades da região onde atinge o nosso programa. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que os recursos são analisados de forma branda, sem responsabilidade. O analista do recurso, ele não dá uma atenção especial com base na gravidade do que pode acontecer. Não são apenas os 300, 400 reais de multa, é a suspensão da carteira. Então, quando se falou às vezes não compensa recorrer, deveria compensar sim. Nós não tivemos notícia que aqui em Limeira haviam radares que não estavam como é que eu falo para você, equilibrados com as leis do INEP? E como que se você faz um recurso dizendo, olha, esse radar não estava atualizado, e a pessoa nem lê, releva, esse recurso acaba sendo julgado sem deferimento, sem providência nenhuma com ele. Então, aonde eu quero chegar para o senhor? Dependendo, existe um peso e contrapeso. Quanto mais severa a punição, mais responsável tem que ser o julgador, né? Então, você pode ver que ninguém tem vencido recursos por aí, pelo menos as pessoas que a gente conversa, né? Por quê? Porque esses recursos não são nem analisados, não é? Por exemplo, quando o agente de trânsito faz a multa, você recorre, a administração entende que você está contrariando
o agente de trânsito. O agente de trânsito, ele tem fé pública. Sim, mas você tem que analisar os argumentos de quem está recorrendo. Eu me lembro que eu vinha com a minha esposa de um tratamento do câncer de Barretos e ela passou mal pelos remédios que ela tomou lá perto de Rio Claro. E eu tive de acelerar o meu automóvel e quando cheguei na Unimed aqui, ela foi tratada, graças a Deus, naquele dia ela resolveu. E eu fui atingido com 2 multas em radares, um aqui na estrada de Cordeirópolis e um Rio Claro. Eu fiz o recurso, mostrei os remédios, mostrei a receita que ela tomou, dos medicamentos que ela tomou lá em Barretos. Coloquei o médico, a receita do médico que a atendeu aqui em Limeira, com um horário, né? E perdi, não, o radar pegou o senhor a mais do que... mas sim, mas era um estado de necessidade. Eu podia cometer aquela infração porque eu estava salvando uma vida. E esse recurso foi improvido até que eu perdi a paciência e fui na mobilidade urbana e chamei a pessoa responsável. Falei assim, a senhora não leu, não é possível. Né? Eu quero que a senhora fale para mim que a consulta do médico, o receituário do médico, o atendimento em Barretos é mentira, que esse documento é falsificado. Né? Porque não está necessidade, a lei exclui a ilicitude do seu comportamento, e passa a ser um comportamento jurídico, né? Aceitável, não reprovado. O senhor compreendeu o que eu disse? Não só compreendi, como me solidarizo e digo mais para o senhor, quer dizer que o chofer da ambulância, né, o motorista da ambulância também socorre pessoas em extremo estado de necessidade. Qual que é a diferença entre ele e o senhor nesse caso? E olha, eu era o delegado de polícia da cidade. E quando ela fez um exame lá em Barretos, chamava PET-CT. Então você toma um medicamento que ele é muito rico em açúcar. Quando as células do câncer encontram o açúcar naquele medicamento que o senhor tomou, elas naquele frenesi de consumir o açúcar, elas se movimentam muito, as células cancerígenas, e aí é pego por um outro medicamento sensível a essa movimentação de células. Então, aonde a pessoa tem câncer, aparece, né? Esse medicamento veio a ter uma reação alérgica nela próximo a Rio Claro. E eu vim, realmente eu ia deixar ela morrer de edema de glote, começou a inchar, aquelas coisas, não podia fazer isso. E vim em alta velocidade, foram 2 multas. Depois, essa aqui de Limeira, quando eu fui lá na prefeitura, depois que eu perdi o recurso, fui lá, expliquei e mostrei. Aí acabei anulando. Essa de Rio Claro não teve jeito do dela. Então, pela gravidade, doutor, da penalidade hoje, que não é apenas R$400, é o emprego da pessoa, né? E deveria ser mais rígido, ser mais responsável a análise dos recursos. O senhor entendeu? E eu penso assim. Perfeito, doutor E Renato. outra coisa, né? Sim. Eu acho também que a administração, ela vive de impostos, ela vive de receber tributos. Ela não pode ficar dependendo de valores de penalidade, parece que colocam radares e todo tipo em todos os lugares da cidade, parece que com o desígnio, né, de arrecadar. O senhor está entendendo? Não com o desígnio de proteger o trânsito. Esse dinheiro não devia ficar nem na cidade, não devia ter interesse nesse dinheiro.
Entendi. Caso contrário, pressupõe que essa atividade de fiscalização depende da retribuição de... Quanto mais radares, mais dinheiro entrarão para os cofres públicos. Uhum. O senhor entendeu o que eu disse? O dinheiro das multas tem um fundo aqui no município que ficam com ele, e nos municípios das outras cidades vizinhas. Né? Eu acho que esse dinheiro não devia ficar. Então, vai para uma aula de trânsito, vai para adquirir mais radares, vai para adquirir instrumentos de medição de velocidade, o senhor entendeu? Agora, não inflar os cofres públicos com dinheiro de multa. Porque, obviamente, nesse sentido, aí dá para a gente compreender, né? Indo para o caixa geral, né, das prefeituras, há o interesse óbvio de aumentar esse caixa, né, doutor? Claro. Então, pega o dinheiro das multas e duplica Cordeirópolis e Limeira. Isso. E tivemos uma morte recente lá. Né? Não agora ficar inchando os cofres públicos. Essa é uma opinião pessoal, doutor. Perfeito. Veja doutor... bem, Sim. Se o senhor esse ano recebeu, por exemplo, 10 milhões de multas, no ano que vem o senhor quer receber 12, 15, aumenta os radares, não para fiscalização, mas para como tipo de recolher mais vantagens, entendeu? Depoimento fantástico que o senhor prestou hoje aqui no nosso Farol, doutor. Muito obrigado. Mais uma vez, então, em resumo, as pessoas devem recorrer das multas. É isso, né, doutor? Tem que recorrer sim e exigir que a pessoa que decide, doutor Roberto, que insira um motivo porque ela não está deferindo aquele recurso. E o usuário, depois até me procure, se for o caso com o advogado, que fazer uma revisão no judiciário. E fazer com que o agente, o aparelho de trânsito seja melhorado. Tem gente que tem motivo de recurso. Não estou pedindo para que se defenda pessoas que são irresponsáveis no trânsito. Sim. Não é isso. Estou pedindo para que me veja no trânsito, veja o senhor, veja os seus filhos, sua esposa, né? Aqueles que estão exagerando, né? Essa noite uma motocicleta passou aqui em frente à minha casa, eu acho que estava 300 por hora. Era 4 horas da manhã, pelo barulho. Para ele deveria valer. Agora eu duvido que ele pague muito se ele não tinha uma moto daquela. Tá certo. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no nosso Farol. Tenha um ótimo final de semana, doutor. Não deslembre que eu sou honrado de participar do programa com o senhor. Muito obrigado. Nós também. Muito obrigado. Igualmente.